Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Capítulo 24. Versículo 1 do capítulo 24 de Lucas diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Preste atenção. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não acharam. Não acharam. Coitadinha, elas chegaram lá com perfume, a adoração estava preparada, elas tinham ensaiado tanto para cantar, na hora que chegou lá ele não estava. Separaram a oferta, prepararam a música, vestiram a roupa. Vamos lá no sepulcro, perfumar o Senhor. Quando chega lá ele não está. É o que está acontecendo na vida de muita gente aqui, irmãos, que sai de casa para adorar, mas não consegue ter um encontro com a presença. Sai de casa para cantar, mas não consegue ter um encontro com a presença. Porque você sai pensando assim: se o Paulão cantar aquela música, a unção vai vir. Nossa, se o apóstolo, aí vai vir glória. Você coloca a sua expectativa em um lugar natural. Sai de casa com a melhor roupa, até traz uma oferta. E quando chega lá, não consegue encontrar o Senhor. Sai do mesmo jeito. Até quando nós vamos tolerar, irmãos, pecar na sexta, se arrepender no sábado e se arrepender no domingo e pecar de novo na segunda? Até quando nós vamos aceitar isso? Até quando nós vamos assumir que somos fracos na sexta, nos arrependermos e sermos fortalecidos no domingo, e estarmos fracos de novo na segunda? Até quando? Até quando nós vamos acostumar a olhar para o cônjuge em casa, dizendo: ó Deus, salva ele, cura ele, liberta ele? Até quando? Até quando nós tivermos um verdadeiro e genuíno encontro com a presença do Senhor, e formos impregnados de poder do Espírito Santo? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O anjo apareceu e falou: Maria, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você está buscando entre os mortos aquele que vive? O anjo só disse assim: o problema não está de você não ter encontrado a Jesus. O problema está em você estar no lugar errado, procurando no lugar errado. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. E ele disse: ele não está aqui. Por que ele não está no túmulo? Porque ele lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Querido, preste atenção numa coisa, para que você entenda melhor. Vai em Mateus capítulo 26. Mateus 26, 31. Grife aí, irmão, você precisa entender isso. Diz assim: quem está comigo, diga amém. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Versículo 32. Mas, preste atenção, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Para onde Jesus disse que ia? Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele senta com seus discípulos e diz assim: ei, eu vou morrer, ressuscitar, e eu vou adiante de vocês lá na Galileia. Jesus deixou claro onde ele estaria. Jesus deixou claro para onde ele iria. E Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês forem para o lugar correto, da maneira correta, vocês me encontrarão lá. Mas aquelas mulheres que representam uma igreja, elas estão no lugar errado. Sabe por quê?
É isso que eu preciso que você preste atenção. Você sabe por quê que aquelas mulheres foram para o lugar errado? Diga assim, eu quero saber, apóstolo. Quem quer saber? Diga, eu quero saber. Sabe por quê? Porque era o dia de cumprir o ritual do embalsamento. Era o dia delas perfumarem o corpo morto. A lei dizia que quando o corpo fosse colocado no sepulcro, os familiares poderiam ir lá com perfumes, especiarias e incenso, perfumarem o túmulo, para disfarçarem depois o odor. E aquelas mulheres vão para o túmulo para cumprir o ritual religioso que a lei ordenava. E porque elas estavam tão convencidas a cumprir um ritual religioso, que elas não se lembraram de que Jesus disse. Elas não se lembraram do que Jesus disse. Elas se esqueceram do que Jesus disse. Elas não pensaram no que Jesus disse, porque elas estavam vivendo uma vida religiosa. Você sabe por que é que você se esqueceu? Sabe por que você se esqueceu do que Jesus disse? Porque você está na igreja cumprindo um ritual de domingo, 10 horas da manhã, dia de ir na igreja. E a gente vai entrando em uma rotina, queridos. A gente vai entrando numa liturgia. E a gente vai cada vez mais tornando as coisas comuns. Domingo, dia de culto, vai ter 3 músicas, o apóstolo vai pregar. Depois da pregação tem almoço, nós vamos para casa. Glória a Deus, missão cumprida. E essa liturgia religiosa vai, ouça, batendo na palavra de Deus e nos fazendo esquecer do que Ele disse: quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei lá no meio de vocês. Ele disse: quando vocês se reunirem, eu estarei lá no meio de vocês. E a gente se troca pensando, será que o irmão vai no culto hoje? Ai, com que roupa será que o fulano vai? Aí na hora da pregação, na hora do louvor a gente não canta. Na hora da pregação a gente dorme, conversa, não presta atenção, não adora. Entra com o olho seco, sai com o olho mais seco ainda. Sabe por quê? Porque você já preparou suas especiarias, preparou vamos para o culto, e não está encontrando o Senhor, não está encontrando o Senhor, porque esqueceu do que Ele disse: eu vou estar lá, eu estarei lá, eu vou estar no meio de vocês. Se os meus olhos não tivessem sido abertos para crer que Jesus está aqui, eu também não estaria. Você está vendo aquela cruz ali? Onde tem um homem pendurado ali? Você está vendo aquele homem pendurado ali? Não, porque nós não estamos buscando entre os mortos aquele que vive. Nós não estamos buscando entre os mortos. Por isso que aqui não tem uma cruz com o corpo pregado, porque o meu Jesus não está mais na cruz. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Ele vive. Jesus está vivo. Será que você está entendendo, irmãos? Não dá mais para a gente falar de Jesus, não. Não dá, não. Nós temos que voltar a percebê-lo primeiro. Você está aqui com o seu material de anotação esperando eu trazer uma profunda revelação? Não, irmão. Você precisa ter uma profunda revelação. Você precisa sentir Ele tocando em você. Você precisa sentir Ele soprando em você. Senão vai ficar chato para você, irmão. Você vai falar: meu Deus do céu, dia de culto, eu queria ficar em casa jogando joguinho no telemóvel. Eu tinha tanta coisa para fazer, irmão. O dia que você parar de procurar entre os mortos aquele que vive, o culto é no domingo, no sábado você já está perturbado, porque você sabe, amanhã o Deus que criou o céu e a terra vai passar no nosso meio. Ele vai andar entre nós. Eu vou cantar para Ele, eu vou adorar, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou chorar, porque Ele não está aqui. Ele ressuscitou.